Boa tarde. Boa tarde aos meus colegas de mesa, ao professor Jair Vicente. Então, com a consciência de que o planeta que vivemos tem limites, né? E o Sérgio Camis introduziu isso muito bem, e buscando o desenvolvimento sustentável, né, as decisões humanas no presente, que têm impactos sobre a disponibilidade de recursos naturais no futuro, essas decisões requerem um debate exaustivo, requerem o respeito aos direitos de minorias, requerem, sobretudo, o respeito aos direitos das futuras gerações. Por isso é essencial a busca de consensos, né, o que é possível em sociedades democráticas. Então, o problema é que, quando os impactos ambientais são imediatos e são facilmente percebidos, né, como em certos tipos de poluição do ar e da água, por exemplo, esses impactos tendem a motivar nas sociedades ações mais efetivas para o controle das causas da degradação ambiental. Agora, há impactos ambientais que não são percebidos imediatamente, como as mudanças climáticas causadas pelas emissões antrópicas de gases de efeito estufa. Temos também a perda de biodiversidade causada pela conversão da vegetação nativa e pela simplificação das paisagens agrícolas, com a consequente perda de serviços ecossistêmicos providos pela biodiversidade, como a polinização dos cultivos, como a garantia de provisão de água, a regulação climática. Então, analisar esses impactos, né, que não são tão facilmente percebidos pela população, exige conhecimento científico sólido para informar a tomada de decisões e também para responder ao negacionismo. Eu coloco aí uma notícia a respeito, né, de um professor da USP, né, da geografia da USP, que tem contestado, né, as mudanças climáticas de origem antrópica. E essa manifestação dele tem tido respostas, né, de pesquisadores, né, bastante competentes nessa área de pesquisa, como citado aqui, os professores Jean-Paul Marengo, Dietmar Fensai, Vice Cavalcante, Oswaldo Cruz. Então, e os negacionistas, infelizmente, né, detêm posições chaves, né, no atual governo brasileiro e também nos Estados Unidos. Quer dizer, chegaram ao poder. Então, além de ser importante, né, continuar pesquisando e avaliando esses impactos, né, também temos que usar tempo, esforço, energia para combater, né, essas atitudes pouco científicas, né, de alguns pesquisadores. Duas importantes estruturas internacionais têm esse objetivo de reforçar a interface entre ciência e política. O IPCC, por exemplo, o IPCC avalia as evidências científicas sobre mudanças climáticas causadas pela ação humana, seus impactos e opções de adaptação e mitigação. E, mais recentemente, o IPBES, que é um outro organismo internacional, que é o International Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, que avalia o estado da biodiversidade e dos benefícios, dos serviços, né, que a biodiversidade provê às sociedades humanas, buscando sua conservação e uso sustentável, buscando o bem-estar humano do longo prazo e também buscando o desenvolvimento sustentável.
Então, o IPBES tem um arcabouço teórico, conceitual, bastante interessante, né? Que leva em conta não só a questão da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, mas das populações humanas, né, que interagem com esses sistemas e que têm também as suas aspirações e as suas e diferentes culturas que têm diferentes visões a respeito do uso dos recursos naturais, né? Então, avançou bastante, né, o IPBES nessa visão, porque contempla diferentes culturas, né? Não apenas a cultura ocidental, né, que vê a natureza de uma maneira muito particular, mas todas as demais culturas que têm outras visões a respeito do valor da natureza, né? Não tem a natureza só como um valor, né, quantificável, como muitas vezes a gente vê, né, no mundo ocidental, mas como um valor intrínseco, né? Então, esses valores estão contemplados nessa visão do IPBES. Bem, eu apresento aqui, vou apresentar aqui alguns exemplos, né, de decisões no Brasil que têm impactado a biodiversidade e a contaminação do ambiente. E essas decisões envolvem a expansão da fronteira agrícola e a liberação de organismos geneticamente modificados. Então, a expansão sobre os campos do Rio Grande do Sul, nas últimas décadas, transformou paisagens inteiras a ponto de remanescentes, né, da vegetação nativa, típica aqui do sul do Brasil, dessa vegetação campestre, desses remanescentes serem raros em várias regiões do Rio Grande do Sul. E, sobretudo, pela cultura da soja, né, que ultimamente essas áreas têm sido convertidas. O mesmo tem acontecido em outras regiões do país. Mas vamos essa série temporal vai de 1985, talvez não dê para ler, desculpa. Embaixo tem, o ponto é o de baixo, né? É aqui, né? Não, aqui? Aqui, né? Isso, aqui, isso. Em 1985, então, essas áreas em verde eram cobertas por vegetação de campo, vegetação nativa de campo. 1985. As áreas em roxo, rosa, eram cobertas em 85, por áreas de agricultura. E as áreas em verde escuro eram florestas nativas, né, ou em regeneração. Então, observe o que aconteceu em 10 anos, né, a expansão das áreas agrícolas sobretudo sobre as áreas de campo. Né, 1995, 2005, 2015 e 2017. 2 anos, né, 2 anos pós-golpe, né, uma expansão, inclusive sobre algo que antes não estava tão claro de acontecer, que era a expansão sobre as áreas florestais, aqui nessa região da Serra do Sudeste. Aqui, né? Também se observa uma expansão da agricultura sobre áreas florestais, algo que já não se imaginava que poderia acontecer, tendo em vista que é muito mais difícil de converter áreas florestais, tendo em vista que a população tem a consciência de que florestas são protegidas. Campos, essa consciência não existe praticamente entre a população, então milhares de hectares têm sido transformados em lavouras anualmente no Rio Grande do Sul e a população pouco se importa, né? E as autoridades também. Uma outra imagem de uma região específica, né, do Planalto Médio, começando em 1981, as áreas em amarelo eram as áreas de campo nativo e as áreas em cor de laranja, áreas de lavoura, de soja, de trigo, em 81 e em 2009.
sobraram poucos remanescentes de campo. Em 2009, eu acredito que agora tenha bem menos ainda. E essa região de Tupaciretã, Júlio de Castilhos, aqui, né? Opa, desculpa que eu apertei o errado. Aqui é Tupaciretã, né? Cruz Alta, Júlio de Castilhos, Pedro do Sul, aqui, né? É a região do Planalto Médio, né? Santiago. Né? E esse é um gráfico, pena que o gráfico está em amarelo, mas eu retirei da mesma fonte, que é o Map Biomas, daquela série temporal que eu mostrei antes, né, de 1985 até 2017, que é baseado em imagens de satélite. E aqui é um gráfico da cobertura de campos nativos, que é o gráfico em verde, a redução que aconteceu desde 1985, e a curva e a linha em amarelo, né, reflete a expansão agrícola sobretudo sobre essas áreas de campo nativo. Né? Muito bem, então essa expansão ela tem acontecido em outras regiões do país também, sobretudo nas regiões onde a vegetação nativa é não florestal, principalmente no Cerrado. Então, quando se fala no Brasil, geralmente vem em mente, né, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, né, que já foi, boa parte, né, foi desmatada, mas o público geralmente desconsidera que cerca de 40% do território brasileiro era coberto por vegetação de tipo não florestal, antes da colonização. A vegetação de cerrado não é tipicamente florestal, é uma savana, uma mistura, né, de áreas abertas, né, e árvores isoladas, mais densas, menos densas, arbustos. Né? E o Brasil era isso. Né? Então, quando se fala em desmatamento, né, quando os órgãos ambientais têm um mapa do desmatamento no Brasil, isso cria uma visão equivocada, porque se falar em desmatamento aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas vão dizer, um produtor, um proprietário que converteu o campo em lavouras, ele não vai se sentir parte desse problema, porque ele vai dizer, eu não desmatei. É óbvio que não desmatou, porque era campo, né? Transformado em lavoura, não houve desmatamento. Então as pessoas não se dão conta de que isso é perda de biodiversidade. Quais são as consequências dessa perda de biodiversidade? Nós temos esse artigo recente, né, de um mestrando, né, alemão que fez mestrado aqui conosco, e esse artigo foi recentemente publicado, mostrando aqui na horizontal a porcentagem de áreas de campo, variando de 50% a 100%. Ele não analisou as áreas onde houve maior perda, né, as regiões onde houve maior perda, e esses pontos se referem a remanescentes de vegetação nativa de campo, que no entorno, enfim, em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, e foi avaliado quanto tinha de remanescentes de vegetação nativa no entorno dessas áreas de estudo. As áreas de estudo eram campos, era vegetação nativa, né? Eram remanescentes, mas no entorno das áreas é que foi medido quanto tinha de remanescente. Então, à medida que aumenta a proporção a porcentagem de remanescentes no entorno, aumenta a riqueza de espécies nas áreas de estudo, que eram campos. Ou seja, o entorno afeta a diversidade, né, das áreas onde o estudo focalizou. Né? Então, a paisagem é importante, a paisagem do entorno é importante, a paisagem do entorno afeta a biodiversidade. Nós temos evidência, isso já era, a teoria ecológica já tinha essa hipótese, né, de que é importante a paisagem do entorno. E aqui está demonstrado que não basta preservar alguns poucos hectares, né, num mar de soja, porque essa área não vai manter a biodiversidade que pode manter. E esse outro gráfico aqui mostra o efeito que tem a diversidade filogenética, né, das plantas de campo e a riqueza de gêneros de formigas. Então, se observa uma relação positiva, quanto maior a diversidade filogenética, né, de plantas campestres, maior a riqueza de gêneros de formigas. Quer dizer, há um efeito, né, que se
ele não, ou seja, a perda de diversidade de plantas, né, como mostrado no primeiro gráfico, e essa perda de diversidade de plantas gera, né, se reflete numa perda de diversidade de outros grupos, como as formigas, nesse exemplo, né. Então, esse é um outro dado específico da região do Planalto Médio, onde eu mostrei aquelas imagens, né, da perda brutal que aconteceu, né, em 30 anos, 40 anos, 30 anos, né, de análise. Também se observa uma perda, né, de diversidade, de riqueza de plantas com a redução, né, da cobertura de campos no entorno das áreas de estudo, né? E aqui, Lepidoptera, borboletas, né, a redução da diversidade de borboletas com a perda de campos no entorno. Isso só para mostrar que a preservação, a conservação de áreas de vegetação nativa inseridas, né, numa proporção adequada, inseridas nas paisagens agrícolas, é importante, né? É importante porque essa biodiversidade, além de garantir os serviços, importantes serviços ecossistêmicos, né, a produção de água, a polinização, né, quer dizer, essas áreas de vegetação nativa no entorno de lavouras, garante, né, polinizadores para as áreas de lavoura, que algumas espécies são importantes, como a soja, né, a polinização é importante para a produção. Então, agora, é óbvio que a agricultura é essencial para as sociedades humanas, mas a questão aqui é a escala, né, a extensão e a maneira como os sistemas agrícolas e monocultura têm se expandido no Brasil. E isso gera insustentabilidade, né? Essa expansão da fronteira agrícola nessa escala que tem acontecido no Brasil, né? E outra consequência, né, desse processo, que já tem sido detectada, é a contaminação da água de abastecimento por agrotóxicos, né? Então, esse é um mapa desse atlas que está disponível. Vocês podem acessar e ver todos os municípios, qualquer município. E eu extraí aqui do município de São Gabriel, né, um município que até há pouco tempo atrás a vegetação predominante era campestre, uma vegetação nativa, e hoje é um dos municípios em que a água de abastecimento para consumo humano tem um dos níveis mais altos de contaminação, né, por agrotóxicos, incluídos aqui o glifosato, por exemplo, bastante usado, né, na lavoura de soja, e outros agrotóxicos, herbicidas, inseticidas então essa contaminação e esses níveis, quanto mais escura a cor, maiores são os níveis. Inclusive esse de São Gabriel está acima dos níveis dos limites tolerados no Brasil, que são limites bem mais tolerantes, né, frouxos, comparados a limites em outros países, como na Comunidade Europeia, que são as áreas em cor do laranja ou vermelho, eu não lembro, teria que verificar no Atlas, né? Enfim, é um problema causado pela expansão agrícola, expansão da fronteira agrícola, da maneira como ela tem acontecido, né, que é baseada na monocultura. Monocultura, né, principalmente da soja, né, e isso gera insustentabilidade. Bem, quais são as causas dessa expansão agrícola que é insustentável? Então, é quase como se eu tivesse aqui, hoje no horário de almoço, nós até brincamos, né? Quem sabe a gente expande, né, o inferno de Dante e a gente cria o 10º círculo, né, no inferno de Dante para colocar indivíduos, né, que contribuem para essa insustentabilidade, né? Então, eu colocaria como nessa lista, né, de causas, né,
os governos, né, que incentivam a expansão da fronteira agrícola. Isso tem acontecido no Brasil há décadas, né? A expansão da fronteira agrícola para a produção de poucas commodities em detrimento de sistemas agrícolas mais diversos, inseridos em paisagens naturais bem conservadas. Essas paisagens, assim, né, seriam bem mais sustentáveis, né? E esses governos têm sido tanto de esquerda como de direita e de centro. A visão predominante nos governos federais e estaduais das últimas décadas tem sido a busca da insustentabilidade, infelizmente. Mas o que era ruim pode ficar pior, né? E agora ficou pior, né? Porque se antes nós tínhamos governos em que nós tínhamos interlocutores, nós tínhamos ministérios que eram dedicados a essa busca da sustentabilidade, apesar de outros ministérios se dedicarem à busca da insustentabilidade. Nós tínhamos um Ministério da Agricultura que ia numa direção e um Ministério do Desenvolvimento Agrário que ia em outra direção, mas pelo menos estavam no mesmo governo e nós encontrávamos interlocutores nesses governos, né? Agora nem isso nós temos. Bem, vou acrescentar mais alguns na lista aqui. O Congresso, né? A Câmara, o Senado, que aprova leis, por exemplo, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que foi aprovada em 2012, e que tem tantas exceções, que essas exceções tornam muito difícil aplicar a lei adequadamente. Quer dizer, aplicar a lei e fiscalizar a sua aplicação, né? Terceiro, os centros de pesquisa. Os centros de pesquisa, incluindo a URGS aqui. A URGS se sente muito orgulhosa de ter contribuído para que os solos inadequados para a agricultura, né, do Planalto Médio do Rio Grande do Sul pudessem ser utilizados para a agricultura intensiva. Então, a pesquisa na URGS permitiu que os solos pobres, baixíssima fertilidade, solos ácidos do Planalto Médio, pudessem ser cultivados intensivamente, né, da maneira que são, né, por soja, por trigo, todos os cultivos, né, que são exigentes em fertilidade de solo, né. E então essas tecnologias permitiram o cultivo, né, de solos até então próprios para uso agrícola intensivo. Os proprietários, obviamente, que tomam as decisões, né, de converter vegetação nativa em cultivos, motivados pela vontade de melhorarem seu padrão de vida, mas sabemos que os ganhos econômicos podem ser ilusórios, né, no longo prazo, se uma análise econômica mais séria for realizada. Os órgãos ambientais estaduais e federais, que têm tolerado a conversão de vegetação nativa, além do permitido pela legislação, aliás, a legislação agora não permite nenhuma conversão, nenhuma supressão de vegetação nativa sem que ela seja autorizada, né? Mas os proprietários encontram maneiras, né, e as suas organizações encontram maneiras de contornar essas restrições ambientais, e aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos que áreas de campo que têm sido usadas desde séculos para a produção pecuária, e com a preservação dessa vegetação nativa, elas foram consideradas no cadastro ambiental rural, que os proprietários tiveram que preencher, e ainda tem um prazo para aqueles que não preencheram ainda, preencher. Essas áreas têm sido consideradas como áreas de uso consolidado. Então, são mapeadas, né, no cadastro como sendo áreas da mesma categoria que aquelas áreas que foram convertidas já para a agricultura. Então, nós temos vários furos, né, na legislação que têm sido explorados, né, então, os órgãos ambientais têm tolerado essa burla. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui do Rio Grande do Sul até agora ainda não validou esses cadastros, né? Está tudo parado. A lei é de 2012, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, já são 7 anos, né? E nada foi feito nesse sentido. Ao contrário, né? Também os tribunais têm dado ganhos de causa, né, quando há crime ambiental, que eventualmente algum fiscal, né, consegue
tentar multar um proprietário que está burlando a legislação, os tribunais têm uma tendência de perdoar, né? A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, que eu faço parte, e que eu faço parte da minoria nessa comissão, né? Essa comissão, ela autoriza o uso de plantas geneticamente modificadas, e essas variedades, né, de plantas cultivadas, geralmente elas são modificadas para resistência a herbicidas, né? Então, eu sou membro da CTN-Bio há 2 anos e meio. E até agora, todos os pedidos de liberação comercial de plantas geneticamente modificadas foram aprovados. Todos. Houve um caso, mas era uma questão formal, absurda, e foi rejeitado, nem foi analisado tecnicamente, né? E essas variedades, muitas delas tolerantes a herbicidas, a vários herbicidas, não só o glifosato, têm sido aprovadas, apesar de argumentos sólidos pela precaução que têm sido defendidos por alguns de seus membros, né? Que infelizmente são minorias, são minoria nessa comissão. E essa comissão foi estabelecida em 2005, e desde então tem sido essa mesma tendência. Agora piorou, porque antes havia representantes no Ministério do Desenvolvimento Agrário que pelo menos tinham uma posição mais crítica. Agora nem isso nós temos, né? Os órgãos federais, né, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, o MMA, que autorizam o uso de certos agrotóxicos. Então, eu vou voltar depois, mas a ABECO, a Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação, emitiu uma nota pública, né, em relação às últimas liberações, né, de agrotóxicos, muitos deles perigosíssimos, que não são permitidos em outros países, né? Mas eu não tinha mostrado essa imagem aqui de um plano decenal da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, em 2015. Não, é 2015? É 2015. Não, é 2015, agora eu estou perdido mas é durante o governo Tarso Genro ainda. Esse documento foi produzido pela Secretaria da Agricultura e eu vou ler, então, o que diz aqui. Mesmo não sendo um dado exato, o fato é que há pelo menos 6 milhões de hectares para a expansão da nossa fronteira agrícola no Rio Grande do Sul, sendo uma parte localizada em terras baixas de pelo menos 2,5 milhões de hectares e outra nas terras altas ou coxilhas, estimando-se em 3,5 milhões de hectares de terras em pousio invernal ainda disponíveis na metade sul. Portanto, o Rio Grande do Sul tem uma vasta fronteira agrícola horizontal, incorporação de áreas novas, e vertical, via ganhos de produtividade, a ser explorada, capaz de dobrar sua produção mediante boas práticas de produção agropecuária. Importante registrar que a cobertura florestal do Estado, que era de 5% no final dos anos 70, mais que quadriplicou nestas quase 4 décadas. Então, percebam o viés florestal, quer dizer, um documento da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, né, de um governo que deveria ter a obrigação de se preocupar pela conservação do meio ambiente. E sai um documento desse, oficial, apesar dos nossos protestos, que não tiveram nenhuma consequência. Tá? Então, é essa esquizofrenia que eu percebo em alguns governos que, infelizmente, né, quando havia condições políticas de realizarmos mudanças profundas, né, em algumas questões, em busca da sustentabilidade, isso não aconteceu. E agora não vai acontecer, porque a situação está muito pior. Nós não temos nenhum ambiente político para que alguma mudança, né, seja viável. Bem, e por último, assim ainda, e aí o próximo governador, né, ele lançou um decreto que regulamenta a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que é esse decreto de 2015, junho de 2015. Aquele documento que eu falei lá foi de 2014. Tá? Aqui já é com o governo Sartori,
e ele assina um decreto definindo área rural consolidada por supressão de vegetação nativa com atividades pastoris. E o próprio item essa linha 2 tem a contradição, porque diz com atividades pastoris, área com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com atividades pastoris em que se manteve parte da vegetação nativa. Quer dizer, ao mesmo tempo que diz que houve supressão, diz que a vegetação nativa foi mantida. Né? Então, isso tem permitido que proprietários rurais com áreas de campo aqui no Rio Grande do Sul possam já reservar suas áreas de campo nativo para aquela expansão da agricultura, né, intensiva que foi proposta, né, pela própria Secretaria da Agricultura no governo anterior. Né? Então, sobre consumidores, e por último, né, quer dizer, nós temos o outro lado, né, a demanda por esses produtos. Nós temos consumidores que não importam a origem dos produtos. Então, consumidores que consomem, que adquirem produtos desse tipo de agricultura, tanto no Brasil como no exterior, têm parte da culpa também. Então, o que eu quero dizer com toda essa lista aqui de causas, né, dessa expansão agrícola insustentável, eu estou dizendo que não são só os governos, são todos esses componentes, né? Quer dizer, é uma cadeia de causas. Né? É o público que não se importa com milhares de hectares de vegetação nativa sendo transformada, quando escreve que as florestas no Rio Grande do Sul estão preservadas, felizmente estão preservadas as florestas nativas, quando dizem que aumentou a cobertura florestal, e aí inclui nessa cobertura florestal as plantações de árvores, as monoculturas de árvores, o que é um absurdo, quer dizer, é uma ignorância. Né? Então, todos esses, o desenvolvimento de tecnologia de maneira acrítica, sem se responsabilizar pelas consequências dessa tecnologia, e com esse ufanismo de que desenvolveu tecnologia importante, sem ter pelo menos um mas, né? Um porém, nem isso é colocado. Né? Então, tudo isso se junta, né, num conjunto de causas, né, dessa insustentabilidade. Né? Então, as tomadas de decisão envolvem desde a definição de política. Eu não falei sobre esse documento, mas um documento que saiu na Science, na revista Science, recentemente, em que pesquisadores europeus chamam um boicote aos produtos brasileiros, né, tendo em vista as últimas decisões do governo brasileiro em relação a não honrar os compromissos, né, do Brasil em relação às emissões, em relação à conservação do meio ambiente, etc., etc. Né? Então, as tomadas de decisão, portanto, envolvem desde a definição de políticas de incentivo, a legislação, a pesquisa, decisões de compra. São decisões, em última análise, tomadas por indivíduos, mas as responsabilidades estando diluídas, porque são tantas causas, né? No final, ninguém se sente culpado. Né? E assim seguimos produzindo de maneira pouco sustentável. Quer dizer que... E tem um outro problema também nesse contexto, é que algumas pessoas creem, né, que as tecnologias existentes são infalíveis. Ou ainda, mais temerário, né, que novas tecnologias surgirão para resolver os problemas ambientais causados no presente pelas atividades humanas. Né? Quer dizer, há problemas, mas a confiança de que no futuro vai haver uma tecnologia que vai remover o gás carbônico na atmosfera e o aquecimento global será resolvido. Tem pessoas que creem nessa capacidade né, do desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, lavouras cultivadas com variedades de plantas transgênicas, né? Resistentes ao herbicida glifosato, podem ser pulverizadas em grande escala por esse herbicida para controlar ervas nas lavouras. O problema é que se algumas poucas ervas sobreviverem, né, a essa aplicação em massa dos herbicidas, e essa pressão seletiva, então, do herbicida, em pouco tempo essas ervas resistentes predominam e não são mais controláveis pelo herbicida, levando aqui novas variedades geneticamente modificadas para resistência a outros herbicidas, né, sejam desenvolvidas e tenham uso autorizado pela CTN-Bio.
Então, nós temos hoje variedades que são tolerantes, que são resistentes a vários herbicidas. Vários. Então, o agricultor, a indústria está estimulando o agricultor a aplicar coquetéis de herbicidas sobre as suas lavouras. Porque se um não matar a erva que ele quer matar, o outro pode ser que mate. Mas, no final, nós teremos resistência desenvolvida a vários herbicidas. E não sei, no final, talvez tenhamos outras soluções. Bem, então, com isso têm sido abandonadas, né, na prática, as recomendações agronômicas, né, de utilizar métodos integrados de controle que poderiam maximizar o controle biológico, ou seja, os efeitos da regulação ambiental, da regulação natural, né, das populações de ervas indesejáveis e de insetos pragas. Então, a indústria, dessa maneira, ela se sustenta desse processo, né? Desenvolve novas variedades para resolver problemas criados pela sua própria tecnologia, né? E agora, recentemente, eu li uma notícia que pesquisadores no Japão inventaram, né, mini drones que podem funcionar como polinizadores. Então, se as abelhas se extinguirem, né, nós teremos mini drones aí. Veja um absurdo que nós chegamos, né? Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Muito obrigado.